Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris do canal Conhecendo o Sobrenatural. Se você for novo no canal, se inscreva, deixe seu like e comentário. Lembrando que não esqueça de ativar o sininho, pois assim você irá receber os nossos vídeos diariamente. Todos os recados dados, vamos para o vídeo. Oi, Cris. Venho contar a história que passou no interior do Ceará, mais especificamente em Boa Viagem, cidade do Sertão Central. Tenho uma prima que na época do relato, ela era casada e era mãe de uma criança de 7 meses. Bom, minha prima sempre sai de casa por volta das 5 horas da manhã para ir trabalhar. Sempre que ela ia saindo, o marido dela escutava uma criança chorando no quintal da casa. Porém, ao abrir a porta que dava acesso ao quintal, não via nada e o choro parava. Então um dia seguia. Certo dia, o tio da filha da minha prima foi buscá-la para um passeio. Quando ele chegou na casa, ao abrir a porta, viu uma criança de mais ou menos 7 anos correndo dentro de casa, para lá e para cá. Ele de imediato pegou a sobrinha no colo e se mandou dali e não falou nada para minha prima com medo de assustá-la. Agora, o mais horripilante. Minha prima disse que em uma certa tarde de domingo, chegou em casa e seu marido e a bebê tinham saído. Minha prima disse que, cansada de um dia de trabalho exaustivo, se deitou de bruços na cama para ler a Bíblia Sagrada. Porém, ela relata que, ao começar a ler, ela sentiu no pé da orelha dela um forte sopro. Ela olhou para todos os lados e não viu ninguém. Então, ela pensou que era o marido dela querendo brincar. Ela deu de ombros e voltou a ler. Quando estava tentando ler de novo, ouviu mais uma vez o sopro no seu ouvido. Assim, ela falou a frase: "O sangue de Jesus tem poder". Ao falar isso, ela disse que o sopro no ouvido foi ainda mais forte, que até mudou a página da Bíblia que estava tentando ler. Ela de imediato correu para fora da casa e ficou esperando o marido chegar. Quando ele chegou, ficou nada surpreso, já que para ele era comum presenciar fatos estranhos na casa. Minha prima, após isso, não conseguiu mais entrar na casa, até para fazer a mudança dela, o marido fez sozinho. Após isso, minha prima foi pesquisar o passado da casa. Tão grande foi a surpresa ao descobrir que o ex-morador da casa era um pai de santo, e onde o marido dela ouvia a criança chorar, ou seja, no quintal, era onde o pai de santo fazia seus trabalhos. Essa história aconteceu em 2012. Estava no segundo período do curso de serviço social. Minha amiga e eu estávamos saindo da biblioteca e andávamos distraído e rindo como sempre pela universidade, como duas loucas que somos até hoje. Essa biblioteca é enorme e possuía um canteiro com espaço para as pessoas sentarem. Este espaço possuía mais ou menos meio metro entre a parede da biblioteca e o murinho onde as pessoas poderiam sentar.
pois entre estes meios metros existiam plantas. Avistamos um cara, ele tinha entre 19 e 21 anos. Como nunca gostei de caras novos, não dei importância. Estávamos no intervalo da primeira aula que era germinada, que começa às 7h10 e termina às 9h. E faltavam poucos minutos para começar a próxima aula. Nossa sala ficava em frente a uma ladeira que era justamente onde acaba o canteiro de plantas e onde esse jovem estava sentado. Lembro-me como se fosse hoje. O cara era branco, muito branco, e seus cabelos eram bem pretos e cacheados que chegavam a brilhar. Realmente era um cara muito bonito. Seus olhos eram de uns tons de azuis inesquecíveis. Nunca tinha visto olhos azuis como aqueles, bem penetrantes. Minha amiga passou do lado esquerdo do rapaz. Assim eu fiquei do outro lado da minha amiga. Foi quando o cara olhou para mim e disse: "Oi, morena." "Sou negra. Odeio que me chame de morena." Sei que não era com minha amiga que ele estava falando, pois ele olhou para mim e riu. Na hora, olhei dentro dos olhos dele e disse: "Você está queimado, Satanás." O cara ficou olhando para mim e rindo. Eu ainda disse: "Isso é Satanás, fulana. Não sabe que Lúcifer se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas?" Minha amiga começou a rir e o cara continuava rindo. Continuamos a andar para irmos para a nossa sala. Quando viramos para olhar o cara, ele havia sumido. Não havia como ele sumir ou se esconder ali. Até a porta da biblioteca eram uns 5 metros e a rampa que estávamos descendo não era tão grande assim. Para ir até a reitoria, que ficava do meu lado direito, e de frente para onde ele estava sentado, teria que andar muito, e teríamos visto ele andando em direção a ela. O cara, que eu creio que era Lúcifer, ou alguém mandado por ele, sumiu em segundos. Creio que foi mandado mais para nos desafiar. Minha amiga passava por problemas em casa, pois seu pai era obreiro de uma igreja e havia deixado o cargo. E no começo da faculdade, eu vivia em comunhão com Deus, jejum, de 6 horas da manhã às 12. E para completar a história, éramos perseguidas por uma professora que apelidamos de Satanás. Eu mais que minha amiga, porque eu tinha mania de encarar a professora. E eu a chamo assim até hoje. E justamente nesse dia, estaríamos indo para a aula dela. No dia anterior, eu estava no celular com minha amiga quando falamos sobre essa professora. E como estava pegando no nosso pé. E de repente, ouvimos do nada uma risada sinistra. Estilo aquela diabólica. No celular e falou: "É ela mesmo." Na hora, nós duas juntas perguntamos: "O que você falou?" Nós duas não havíamos falado nada e não teríamos como imitar aquela voz sinistra. E no dia seguinte aconteceu isso. Seria muita coincidência? Oi, me chamo Jussara, sou muito curiosa, gosto muito de assistir vídeos sobre vidas passadas, fantasmas e etc. Até acompanho alguns canais que falam sobre esse assunto. Aliás, moro na cidade de Aparecida, São Paulo, vizinha à cidade onde creio que tenha surgido a lenda da loira do banheiro, a Maria Augusta. Mas isso fica para outro dia. Bom, tenho um irmão, ou melhor dizendo, tinha.
Já se faz 10 anos que ele faleceu em um acidente de moto na Via Dutra, quando vinha do trabalho no dia 3/7 de 2013. E ele faleceu dia 8. Vendo uns vídeos sobre espíritos que se comunicavam através do Spirit Box e descobrindo que você consegue baixar tal do Spirit Box no celular. Vai eu, muito curiosa, baixar o tal programa. Baixei e fiz a tal pergunta: Oi, Tiago, você está aqui em casa? E não é que no meio de muitas palavras soltas, eu tenho certeza que era a voz do meu irmão. Nesse dia, minha sobrinha estava em casa. Aí eu tornei a falar com ele. Você veio ver a Letícia, né? E do outro lado consegui perceber as palavras: minha filha. Fiquei muito impressionada, mas confesso que não quis mais falar nada e desinstalei o aplicativo. Sei lá, e se não fosse ele? Fiquei muito impressionada. Tenho vontade de fazer de novo, mas o medo de atrair coisas que não sejam tão boas é grande. Na época, foi agosto de 2019. O meu pai era motorista da Câmara Municipal do JF. Ele tinha que levar os vereadores para BH. Na mesma estrada, ele escutou o barulho da roda do carro. Então ele parou para observar as rodas. E estava tudo bem. Então ele olhou para o lado e viu muitas cruzes na beirada da BR com flores. Já era quase 22 horas. Quando estava voltando para casa, assim que ele entrou no carro, ele viu um caminhão atrás, com um farol muito forte e o motor do caminhão fazendo muito barulho. E ele ficou muito assustado. Ele então acelerou rápido e o caminhão estava seguindo ele. E teve que rezar para São Cristóvão e São Miguel, eram os santos favoritos dele. Só que ele não conseguiu identificar quem era o motorista. Estava com muita fumaça, tipo uma névoa. Só que todo preto, o motorista do caminhão. Quando mais o meu pai acelerava o carro, o caminhão quase bateu no carro do meu pai e de repente sumiu do nada. Quando meu pai parou no bar, pedindo água e nervoso e olhando de um lado para o outro, para ver se o caminhão estava lá, e quando o dono do bar perguntou o que aconteceu e se poderia ajudar, meu pai explicou. E o outro velho que estava no canto do bar disse: é meu filho. Tu viu ele também? Ninguém acredita. Já são 12 pessoas que viu isso acontecer e teve 3 que morreu na hora, sendo que não tinha batido o carro e nem capotou. Era somente amassado no carro. E um homem até tinha falecido. Era uma história de um caminhoneiro que era um homem muito ruim, que assombrava pessoas e odiava as pessoas parar perto da cruz que ele faleceu. Meu pai não chegou em casa, só no outro dia que ele chegou e contou a história. Então ele voltou para buscar os vereadores e quando voltou na estrada não tinha mais nada. E também o meu pai, quando viu a cruz, ele se benzia,
para proteger ele e os vereadores para trazer de volta para JF. Depois disso, meu pai não quis mais passar naquela estrada e teve muitos pesadelos. Minha mãe, como era espírita do lar, então conversou com meu tio para ajudar o meu pai, que estava muito agitado e nervoso. Levaram ao médico e o médico deu um atestado para o meu pai para ele relaxar até se acalmar com os remédios controlados. Então ele foi melhorando. Tudo que ele passou foi muito assustador e apavorante. Boa noite. Vou lhe contar um caso do meu tio. Que eu me lembro dessa história era na época que tinha 8 anos de idade. O ano era 1990. Meu tio estava trabalhando na roça, na chácara JF. Então minha mãe avisou para meu pai que a esposa do meu tio havia falecido. E ficamos muito tristes pelo falecimento da minha tia. Quando meu tio chegou em casa, ele correu para o hospital. Chegando lá, ele estava esperando liberar o corpo. Nem o médico descobriu a causa da morte. A família ficou desesperada, querendo saber o motivo do falecimento. E ninguém descobriu nada. Falaram somente que foi parada cardíaca. Quando chegamos no cemitério, estavam todos lá e ficaram se perguntando como uma jovem de apenas 26 anos ter parada cardíaca. Quando minha mãe falou que iam ver o túmulo do meu avô, eu disse, eu quero ir ver também, posso? Então minha mãe falou, vamos. Quando chegamos no túmulo, eu vi minha tia falecida chorando muito e desesperada. Então, falei para minha mãe e ela disse que era para parar com isso. E de repente, escutamos uma risada. Até doeu os nossos ouvidos. Até o pessoal que estava no velório ouviu também. Então, minha mãe me perguntou, o que foi isso? Eu disse que foi a moça, a caveira toda vermelha e linda. Então, um cheiro de flor de defunto se espalhou pelo cemitério. No túmulo, meu tio disse que viu essa moça vermelha linda. Ela falou que foi a ex-mulher que fez um despacho para matar um dos dois, meu tio e a atual esposa. Então, ela preferiu matar os dois. Essa ex-esposa tinha sido traída pelo meu tio e tinha deixado ela para viver com essa nova mulher. E também ele não gostava que ela mexesse com magia. A moça vermelha caveira então disse, então você prefere ela. O que aconteceu foi que quando minha tia chegou em casa, ela viu essa moça. E a moça contou a história que a ex do meu tio falou para fazer o trabalho para matar eles. Minha tia levou um susto enorme e desmaiou. Então deu essa suposta parada cardíaca, porque a moça vermelha caveira enfiou uma faca no coração da minha tia. Quando chegou o caixão dela, o tio ficou desesperado e perdia muito perdão. De repente, do nada, estava saindo sangue no coração. E saiu também uma fumaça vermelha e todos viram a tal moça caveira. É a pomba gira, todos comentaram. O povo pediu para enterrar rápido por causa do sangue que estava saindo
do corpo da minha tia. E assim o fizeram. Enterraram o mais rápido possível. Quando deu 3 dias, o meu pai foi buscar o meu tio para almoçar com a família. Meu pai encontrou meu tio morto também. Ele viu de novo segurando o pescoço do meu tio. O caso foi que o médico disse que meu tio se enforcou, sendo que não tinha corda na garganta e nem estava roxo. Quando foi enterrar o meu tio, todos viram a moça caveira dando risada estridentes. E na hora que foi colocar a tampa para enterrar, saiu novamente uma fumaça vermelha. O coveiro então continuou e jogou toda a terra para fechar o túmulo. E a risada piorou muito. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu ao certo. A ex do meu tio falecido ficou no hospício, porque ela não tinha mais grana e trabalho para entregar a moça caveira. Só sei dizer que minha mãe falou que foi muito triste. A ex-mulher do meu tio emagreceu em uma semana, sendo que o corpo dela não tinha sangue normal. O sangue dela estava ficando roxo, ficou assim até a pele secar. Isso foi um verdadeiro mistério. Até hoje ninguém quer tocar nesse assunto. Isso aconteceu na virada do dia 21/4 para o dia 22/4 de 2023. Eu sofro de insônia e por isso viro as noites acordada. Nesse dia 21/4, por incrível que pareça, às 19 horas, senti um sono e fui deitar, dando graças a Deus por poder dormir cedo. Mas às 21h30 acordei com muita sede e fui até a cozinha e bebi minha água. Voltei e deitei, mas o sono já havia desaparecido. E fiquei acordada, lembrando da minha irmã que havia falecido em 2011. E conversando com Deus, como eu estava sentindo saudades dela nessa semana. E assim, acabei caindo no sono sem perceber. Sei que havia passado da meia-noite, pois meu irmão havia chegado do bar, onde estava havendo um torneio de dominó, e ouvi a voz dele bem de longe. Tive um sonho, onde estava levando o meu pai ao UPA próximo do meu bairro, pois nessa mesma semana estive no mesmo local com o mesmo. Ao chegar no local, fomos atendida pela mesma recepcionista que nos atendeu os dias antes. Ela virou e disse: "Olá, seu José, tudo bem? O senhor veio de novo? Está passando mal?" Foi quando respondi: "Oi, tudo bem?" Ele só veio para a consulta de rotina. Meu pai estava tomando antibióticos que durante a semana eram administrados na USB, Básica de Saúde do nosso bairro, e nos finais de semana era na UPA, Unidade de Pronto Atendimento. A atendente pediu que eu esperasse e foi buscar as receitas dele. Pedi para ficar me esperando sentado ali na ala de espera e passei para outra ala, onde chamaram os pacientes para serem atendidos para receber os medicamentos. Assim que eu entrei na ala, vi minha irmã que havia falecido. Fiquei tão alegre, fui logo ao encontro dela e disse: "Cris, o que você está fazendo aqui?"
você sabe que não está mais nesse plano. E olhei ao redor e vi vários entes queridos que já haviam falecido e algumas pessoas da família que ainda estavam vivos, sentado como se estivesse esperando alguém. Foi quando ela disse: vim matar um pouco da sua saudade e avisar que tem mais um da família chegando. Abracei minha irmã e ficamos um tempinho assim, e depois acordei. Levantei porque senti um cheiro de café e já havia perdido o sono. E chegando na cozinha, tomei água como sempre eu faço antes de dormir e quando acordo. Escovei os dentes e sentei para tomar café com a minha mãe, quando ela me disse: o Osvaldo descansou. Ele morreu essa madrugada. Foi quando o sonho veio à minha cabeça e contei para minha mãe, que é ex-esposa desse Osvaldo, estava aqui no domingo antes dos Dia dos Pais. E contei para ela: somos todos evangélicos e acreditamos em revelações. Como Deus pode usar as pessoas para nos passar qualquer mensagem e também para nos preparar para aceitar o que vai acontecer. Sou usada por Deus e às vezes de maneiras que eu me pergunto por que daquilo e daquele jeito. Sou uma verdadeira concurseira nata. Era noite, 21 horas, quando eu ouvi um choro de bebê recém-nascido. Estava ouvindo aulas online e pensei que deveria ter sido do vídeo. Quem nunca ouviu alguma coisa nos vídeos ao vivo? Retirei os fones para saber se era algum vizinho que estava com alguma criança nova na rua, pois aqui na minha rua não havia nenhuma criança recém-nascida e não ouvi nada. Voltei para a aula e o choro continuava. Pensei logo: é no vídeo. E continuei assistindo. Mas no bate-papo não vi ninguém falando ou perguntando se o bebê do professor estava bem. Continuei assistindo minhas aulas e no próximo vídeo, com um professor diferente, o choro continuava. Foi quando recebi a ligação da minha irmã, dizendo que minha sobrinha tinha ido para o hospital e havia acabado de perder o bebê. Contei o que estava ouvindo o choro de bebê há algumas horas. Foi justamente quando eles estavam levando minha sobrinha para o hospital, pois ela, infelizmente, estava tendo um aborto.